Glórias a Deus. Obrigado, pastor Edson. Irmão, lembrando que nessa relação, se os irmãos for preencher ainda não viram meu nome, eu vou colocar, viu? É porque eu estou deixando os irmãos à vontade, que eu tenho uma facilidade melhor de escolher um horário que os irmãos talvez não peguem. Eu e a irmã Rosinha vamos estar colocando aí na relação. Aliás, ela já estava preenchendo aí, né? E, queridos irmãos, eu quero passar também para os irmãos que essa semana nós já estamos trabalhando no terreno que nós adquirimos aqui do lado, né? Eram 2 casinhas, nós compramos. Nós ainda estamos derrubando algumas paredes para nós fazermos aqui a nossa área de batismo e uma área para convivência, né? Nosso jantar de final do ano, aniversário, vai ter a piscina, vai ter, por exemplo, Ministério de Mulher, que é um dia para as irmãs virem fazer alguma atividade aí, tomarem banho, e vai ter para os jovens, para os adolescentes. Então, nós vamos ter uma área para a gente estar tendo esses eventos, né? E peço só aos irmãos que continuem sendo fiéis à obra do Senhor, para que a gente possa, em nome de Jesus, até o final do ano, espero, né? É muita despesa, porque construção e mão de obra demanda muito dinheiro, e a piscina também, né, irmãos? Só a piscina a última vez que eu me informei, era 14.500, só a piscina, 14.500, mas nós vamos ter que construir, vamos ter que levantar, aí, eu não sei como é o nome técnico, né? No meu linguajar são alpendres, né? Para botar as mesas e as cadeiras embaixo, mas eu não sei o nome técnico, né? E aí nós vamos ter que levantar, né? Fazer cobertas, vai ter uma área que vai ter um balcão, para uma churrasqueira, pode haver um churrasco, um negócio, então vai ter tudo, um deck, né? Ixi, eita menino, amém. Então, irmãos, a gente está aí trabalhando, né? E em nome de Jesus, vamos adiantar o máximo que nós pudermos. Queridos irmãos, eu quero meditar com meus amados irmãos hoje um texto. Hoje é um culto de Santa Ceia, mais uma Santa Ceia. Essa Santa Ceia que nós fazemos aqui nesta terra, irmãos, a Bíblia diz que nós, até no próprio texto da Santa Ceia, 1 Coríntios, capítulo 11, diz que nós devemos fazer até a vinda do Senhor Jesus. E quando Jesus voltar, irmãos, a gente vai ser levado aos céus, e lá também haverá uma ceia, que se chama as bodas do Cordeiro, onde haverá o casamento da igreja com o noivo, e haverá uma grande festa. E é esse texto que eu quero meditar com meus irmãos esta noite, que está em Apocalipse, capítulo 19. O Apocalipse, meus irmãos, foi escrito pelo apóstolo João. Deus trouxe essa revelação para a igreja num período em que a igreja ela estava sofrendo grande perseguição pelos imperadores romanos. João estava exilado numa ilha chamada Patmos, e lá Deus deu essas revelações a João para que a igreja que estava sendo perseguida, ela gerasse esperança e alegria no seu coração pelas coisas que iriam acontecer. O próprio Jesus se revela ali a João e passa essas informações do que a igreja iria viver no futuro, e essa igreja inclui eu e você, amém ou não amém? Amém. O que nós iremos viver está aqui, Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 7, quantos acharam? Regozijemo-nos e alegremos, e demo-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Vamos ler até o versículo 10. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Olha aí, essa ceia aqui é que nós vamos viver
Um dia com o Senhor Jesus no nosso meio, nós vamos estar participando com todos os santos, vai estar nessa grande ceia Paulo, Timóteo, aí os grandes heróis da fé, e nós estaremos participando dessa ceia, das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: não faça isso. Sou o servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém? Pai, eu te agradeço, meu Deus, confirmando a oração que o pastor Edson fez pela minha vida, e eu peço, na minha simplicidade aqui, Pai, de pregador da tua palavra, que teu Santo Espírito, Pai, venha falar aos nossos corações esta noite, meu Deus, e que em nome de Jesus eu possa diminuir cada vez mais e o Senhor crescer, porque o que nos importa é isso, que o Senhor seja exaltado, glorificado esta noite e sempre, e a igreja que confirma e exalta o Senhor esta noite. Amém. Glórias a Deus. Então, irmãos, esse texto aqui, irmãos, é um dos momentos mais gloriosos das Escrituras, irmãos. É um dos momentos mais sublimes que a Escritura nos revela, que nós que somos a igreja do Senhor, nós vamos passar, irmãos. Tudo que nós passamos nessa terra, para chegar esse dia aqui, nós estarmos aqui, nas bodas do Cordeiro, nós estamos vivendo esse momento aqui que vai vir. Um dia, ninguém sabe o tempo certo, mas vai chegar, vai chegar. O Apocalipse mostra aqui, irmãos, que depois da queda da Babilônia, teve a queda da Babilônia, aí veio os juízos divinos, tudo aqui no Apocalipse, da derrota dos inimigos de Deus. Aí depois de tudo isso aqui, Deus revela uma cena para João, uma cena, irmãos, de imensa alegria, uma cena indescritível, que será as bodas do Cordeiro, o casamento do noivo com a sua igreja, que somos nós. Amém, irmãos? Amém. Quando ele descreve isso aqui, irmãos, ele está aqui mostrando dentro da linhagem judaica, porque o casamento judaico se dava em 3 etapas. Em primeiro lugar era o compromisso, era o noivado, ali formalizava o noivado. Depois do compromisso do noivado, tinha a preparação, e depois haveria as bodas, o casamento em si. Amém? Os irmãos estão acompanhando aí? Então, depois vinha a celebração, que era o casamento. E essa ilustração, irmãos, ela nos mostra perfeitamente, irmãos, como será o casamento ali, irmãos, o relacionamento da sua noiva, a igreja, com o noivo, que é Cristo, irmãos. Primeiro, nós fomos comprados ali pelo sangue de Jesus. Então, a partir do momento que nós fomos comprados com o sangue de Jesus, nós reconhecemos que nós fomos comprados por esse precioso sangue. Quantos estão aqui comigo esta noite? Amém. Aí, agora, nós estamos vivendo o tempo de preparação. A noiva está sendo preparada, a noiva está se ataviando, a noiva, irmãos, está se organizando para o grande encontro. A igreja do Senhor, nesse momento, está vivendo um momento de preparação, porque vai chegar o dia das bodas, vai chegar o dia da celebração, irmãos. E aí nós que somos essa noiva, nós aguardamos esse momento com expectativa, irmãos, porque a partir do momento que nós formos para as bodas do Cordeiro, nós vamos viver eternamente com Jesus, irmãos. Amém?
Então, irmãos, Deus está preparando a sua igreja para esse encontro que vai ser eterno. Não é casamento de... Às vezes a gente vê nas televisão, é destaque, fazendo 80 anos de casado, 70 anos de casado, mas o nosso casamento com o noivo vai ser eterno, irmãos. Não vai ter tempo, não vai ter contagem de dias, não, irmão, vai ser eterno. Então, irmãos, nós vamos ver aqui um pouco dessa analogia que a palavra de Deus está nos mostrando através desse texto. A primeira coisa que nós vamos ver é o noivo, que nós já sabemos que simboliza Cristo. E esse noivo, irmãos, ele prometeu, ele fez uma promessa: se preparem, noiva, que eu vou preparar um lugar para vocês, e eu vou voltar para te buscar, e nós vamos nos unir na boda do Cordeiro eternamente, nas bodas do Cordeiro eternamente. Então, em Apocalipse 19, 7, diz: porque vindas são as bodas do Cordeiro. O casamento, irmãos, começa pela iniciativa do noivo. Foi Cristo que veio ao nosso encontro. Ele, ali, irmãos, vendo a necessidade de se concluir o projeto de Deus, ele nos queria, nós, como raça humana, fomos feitos pelas suas mãos. Deus sempre quis comunhão conosco, mas um dia nós quebramos a aliança, nos afastamos de Deus, e Deus já tinha todo o plano traçado. Ele ia enviar seu filho para morrer no nosso lugar, e ele veio cumprir a missão do Pai. Foi Cristo, irmãos, quem pagou o preço da nossa redenção. Posso ouvir um amém aí, irmãos? Foi Cristo, irmãos, que prometeu também voltar para buscar a sua noiva, irmãos, porque o amor de Jesus Cristo, irmãos, não é um amor passageiro, não, irmãos. Ele fez uma aliança com a noiva, e essa aliança é eterna, irmãos. Jesus, ele prometeu, e ele vai cumprir, irmãos, porque ele tem uma aliança conosco. E você que entregou sua vida para Jesus, tem uma aliança com Jesus, tem um compromisso com ele, e um dia, irmãos, esse casamento vai se realizar. Cadê a noiva do Cordeiro que está sendo preparada aí? Dá um glória a Deus aí onde você está. Jesus, ele subiu. Aí ele diz o seguinte, em João 14, 3: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus, ele está preparando lugar, amém, irmãos? Assim como um noivo, aqui no meio material, um ser humano normal, quando ele noiva, irmãos, ele prepara uma casa para sua esposa, ele organiza a casa. Então, assim como um noivo aqui nessa terra faz, Jesus também está organizando uma casa para nós, irmãos. Ele está preparando um lugar para aqueles que o amam, para aqueles que têm um compromisso com Ele, para aqueles que têm um relacionamento com Ele. Ele está preparando um lugar. Tem alguém aqui esta noite, irmãos? Eu não estou vendo um amém aí, um glória a Deus. É para aqueles que têm um compromisso com Jesus que Ele está preparando esse lugar. Então, irmãos, a esperança da igreja, irmãos, não está só, irmãos, não está neste mundo, não está nas coisas desse mundo, não está, irmãos, das promessas secular, não. A esperança da igreja está, irmãos, lá na promessa que o Senhor nos fez da sua volta. Ele disse: eu vou preparar, mas eu vou voltar. E a partir desse momento que ele falou isso, a sua igreja, a sua noiva, nós estamos aguardando o noivo voltar, para que nós possamos viver esse momento tão glorioso que vai acontecer com a igreja, irmãos. Então nós aguardamos com ansiedade a vinda do noivo,
porque, irmãos, de capa a capa da Bíblia, tudo está se cumprindo, irmãos, fielmente o que ela promete, irmãos, e essa promessa da vinda de Jesus vai se concretizar. Então, noiva do Cordeiro, te atavia, te prepara, se capacita no sentido de estar preparada para a vinda do Senhor Jesus, porque Ele vai voltar. Amém, irmãos? A gente pode ver isso muito bem, irmãos. Rebeca, ela, quando Isaac, né, foi buscar, melhor dizendo, Eliezer, né, ele foi buscar a noiva para Isaac, e aí Isaac estava no campo. A noiva veio de distante, a noiva não conhecia o noivo, irmãos, mas um dia eles se encontraram no campo, e a partir daquele momento que eles se encontraram no campo, eles foram viver juntos, né? Entraram lá para as bodas e passaram a viver juntos, e eles finalmente começaram uma vida nova ali. Assim também é a igreja do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui neste mundo, nós estamos aqui nessa terra, mas haverá um dia, irmãos, que nós vamos ser levados aos céus. E lá, irmãos, Jesus vai estar vindo. Então, esse momento é o encontro, irmãos, do Isaac com ali Rebeca. Nos campos, nós vamos nos encontrar, assim como Isaac e Rebeca se encontraram no campo, nós vamos nos encontrar com o nosso noivo nos ares. E a partir daquele momento, irmão, nós vamos ter uma vida nova e eterna com Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, queridos irmãos, o noivo representa Jesus, e a noiva, eu já falei aqui, representa uma igreja que vive em constante preparação, porque é essa que vai se encontrar com Jesus. É a igreja, é a noiva que se prepara. Não tem noiva nenhuma que viva despreparada para se encontrar com o noivo, irmão. Nem nesse plano material, nem no plano espiritual. Qual é a noiva que vai para o casamento, vai toda descabelada, toda de qualquer jeito, chinela japonesa? Não vai, irmão. Nada contra a chinela japonesa, irmão. Até porque eu conheço a chinela japonesa desde a minha infância, né? Levei muito dela, né? Então não tenho nada contra a bichinha. Mas dá um aspecto de relaxamento. E qual é a noiva, irmãos? Que vai se encontrar com o noivo? É aquela que se prepara. É aquela que vai se vestir de uma maneira decente. Aqui, vestimentas espirituais, irmãos, eu vou chegar lá, mas simboliza aqui, irmãos, uma vida de santidade, de inteireza, tá certo? E nenhuma noiva, irmão, chega despreparada no casamento. Sabe por quê? Porque a preparação revela o amor que a noiva tem pelo noivo. Ela quer estar cada vez mais bonita para o noivo. Então, a igreja que ama o Senhor Jesus, ela vai se preparar. Por quê? Porque ela ama o Senhor Jesus. Porque ela quer agradar o noivo, porque ela quer agradar ao Senhor Jesus. A igreja que ama Jesus, ela se prepara, ela anda, irmãos, buscando santificação. Aliás, essa igreja aqui que ama Jesus, esse é o ano da santificação, é uma preparação que nós estamos tendo para nos encontrar com Jesus. Essa santidade, irmãos, demonstra uma expectativa pela vinda do Senhor Jesus. Não, eu sei que Jesus vai voltar, eu não sei quando é, eu não sei qual o dia, ele pode voltar hoje, por isso eu vivo nessa expectativa de quando ele voltar, ele me encontrar uma pessoa santificada. Aí eu vivo nessa expectativa, é por isso que eu vivo em santificação, porque a qualquer momento o noivo vai vir, e a noiva, ela tem que estar preparada. Amém, noiva do Cordeiro? Então, a vigilância faz parte dessa preparação. Nós devemos andar vigilantes, em santificação, porque a qualquer momento o noivo vai chegar. E o noivo quer encontrar uma noiva preparada, uma noiva bonita, uma noiva adornada, para quando ele chegar, ele dizer:
você vai viver eternamente comigo. Amém, noiva do Cordeiro? Porque quem ama Jesus, vive esperando e aguardando a sua chegada. Mateus 24, versículo 44, vai dizer: por isso, olha só o que diz. A gente sabe que Mateus 24 é um capítulo aí das últimas coisas. No versículo 44 ele vai dizer: por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis, a hora que não estiverem esperando, aí ele vai vir, ele vai voltar. E esse momento pode ser a qualquer momento, pode ser agora, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser na madrugada. E a gente tem que viver na expectativa da vinda de Jesus. A igreja não vive, irmãos, apenas esperando um acontecimento que vai haver. Não, a igreja vive preparando-se diariamente para um encontro com o noivo, para o encontro com Jesus. A noiva é a sua igreja, sou eu e você, e nós temos que estar preparados, porque Jesus vai voltar. Quem crê que Jesus vai voltar, glorifica o Senhor Jesus esta noite. A gente lembra das virgens prudentes, né, irmãos? A gente lembra das virgens prudentes. 5 eram prudentes e 5 eram, algumas versões dizem que eram loucas. Por quê, irmãos? Porque todas estavam aguardando o noivo, mas somente aquelas que mantiveram o azeite suficiente nas lamparinas, irmãos, foi que entraram para as bodas do Cordeiro. Como é que está o seu azeite aí? Como é que está a sua lamparina aí? Como é que você está com o óleo do Espírito Santo de Deus? Como é que está a tua vida? Esperar por Jesus Cristo, irmãos, exige de nós, irmãos, perseverança até o fim. Tem que ter óleo na lamparina, não pode deixar a lamparina apagar no meio do percurso, irmãos, enquanto espera a vinda de Jesus. Amém? Somente quem tem óleo na lamparina aí, dá um glória a Deus aí para me ver. A glória a Deus, irmãos. Então, irmãos, nós vimos que o noivo é Jesus, a noiva é a igreja, e aí, irmãos, a noiva, ela vai se vestir de uma maneira especial. As vestes da noiva, irmãos, aqui está no versículo 8, Apocalipse 19, 8, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Essas vestes aqui, irmãos, representa uma vida transformada pela santidade. É essa noiva aqui que vai ser vestida com esse linho fino, é a noiva que vai se encontrar com o Cordeiro. Posso ouvir um amém, irmãos? Porque, irmãos, essas vestes aqui, irmãos, que identificam quem verdadeiramente, irmãos, pertence ao reino de Deus. É quem tem as vestes limpas. O linho fino simboliza uma vida separada para Deus, uma vida que busca agradar a Deus, uma vida que busca se santificar para Deus. A santidade, irmãos, aqui que ele está falando, não é de aparência, irmãos, mas é um caráter moldado pelo Espírito Santo de Deus. Todos nós, irmãos, aqui nessa terra, nós temos defeito, temos falha, vez por outra nós pecamos ainda. Mas, irmãos, nós devemos buscar no Espírito Santo de Deus força, orientação, direcionamento, para que a gente possa, irmãos, ir sendo moldado, limpando as nossas vestes, irmãos, sendo purificados pelo Espírito Santo de Deus, sendo moldados, irmãos, para que naquele grande dia a noiva esteja preparada. Amém, irmãos? Então, queridos, quem espera o noivo procura viver em pureza.
Quem está aguardando o noivo? Você e eu devemos pensar, Jesus está voltando. Então, quando os céus se abrir, quando a trombeta soar, e o noivo vir buscar a sua igreja e começar aquelas flechas reluzentes, que imagino eu, né, que vai ser assim, que a Bíblia diz que vai ser num piscar de olhos, os santos subindo aos céus, irmãos. E aí, irmãos, naquele dia, irmãos, não vai dar tempo de se purificar, não vai dar tempo, irmãos, de botar vestes limpas, não, irmãos, porque só vai subir quem já estiver com as vestes limpas, santificado, irmãos. Então a gente tem que estar se preparando, porque a noiva está no período de preparação. Amém, irmãos? Quem espera o noivo tem que procurar viver em pureza. As boas obras a gente sabe que não compra a salvação, mas as boas obras, irmãos, vão revelar a vida de quem é transformado pelo Evangelho. Então, a nossa vida, as nossas atitudes, tudo isso vai revelar o nosso coração diante de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 ao 16, vai dizer: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. As vestes, irmãos, precisam permanecer limpas até aquele glorioso dia. Amém? Queridos irmãos, aqui no versículo 7, Apocalipse 19, 7, vai dizer, aqui na minha versão diz o seguinte: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória. Amém? Por quê, irmãos? Porque essas bodas do Cordeiro, esse encontro que vai haver, irmãos, representa a alegria eterna, uma comunhão perfeita com Cristo. Nós vamos viver eternamente com eles, irmão. Eu sei que muitas igrejas não têm pregado mais sobre a vinda de Jesus, muitas igrejas não têm pregado sobre santificação, muitas igrejas, irmãos, estão focando muito aqui nesta terra, mas esta noite, irmãos, o Senhor me colocou essa palavra no meu coração, que nós, irmãos, temos que olhar para o passado, olhar para a cruz de Cristo. É verdade, o preço que Ele pagou por nós. Nós temos que olhar para a atualidade, para o cumprimento da palavra que diz, irmãos, que nos últimos dias a violência ia se multiplicar e por causa disso o amor de muitos ia esfriar. Mas nós também temos que olhar, irmãos, para o futuro, porque a palavra de Deus também diz que aquele que perseverar até o fim, esse vai receber a coroa da vida. E aí, irmãos, aquele que perseverar até o fim, irmãos, vai ter esse encontro glorioso com Jesus, e essa alegria, irmãos, que vai ser, irmãos, algo maravilhoso, porque o céu, irmãos, ali vai ser o lugar da celebração. Aí você sabe o que vai acontecer lá a partir desse momento que nós estivermos com Jesus Cristo. Deixa eu dizer aqui algumas coisas, para ver se eu arranco aqui um glória a Deus da tua boca. A partir do momento em que o noivo vier buscar a sua noiva, a sua igreja, e nós estivermos com ele, irmãos, sabe o que vai acontecer, irmãos? Toda lágrima vai dar lugar a louvor, não vai ter mais choro não, irmãos. Vai ser só louvor, só glórias. Amém, irmãos? Sabe essa luta que a gente passa aqui nessa terra? Vai ter não, irmão. Vai ter não, irmão. Vai ser substituída pela vitória definitiva, irmãos. Definitiva. Porque lá não vai ter mais luta não, irmãos. Não vai ter mais lágrimas. Não vai ter mais dor não. Sabe essa dor que a gente sente no coração quando acontece algo com um familiar nosso, com um filho, com um cônjuge? A gente sente aquela dor no coração. Não vai ter mais não, irmãos. Tudo isso vai ser substituído pelo louvor diante do noivo, irmãos.
toda separação vai terminar para sempre na presença do Senhor, irmãos. A maior alegria não será a festa, mas a maior alegria que nós vamos ter, irmãos, vai ser estar na presença de Jesus eternamente. Aleluia! Glórias a Deus. O Salmo 16:11 diz: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. É isso que nós vamos viver na presença de Jesus, irmãos, a alegria perpétua na presença do Senhor Jesus, fartura de alegria. Por isso, meus irmãos, eu lhe convido a você permanecer firme na presença de Jesus, porque quem suporta as lutas desta vida pela fé, vai experimentar uma alegria que nunca terá fim. Aleluias! Glórias a Deus! Eu comparo, irmãos, o grande encontro que nós vamos ter com Jesus, com José. José, irmãos, ele sofreu muito, ele passou muitas provações. O filho de Jacó, que foi vendido pelos seus irmãos, ele foi acusado injustamente, ele foi, irmão, vendido como escravo. Aí depois de anos de sofrimento, irmãos, de anos de lágrimas nos olhos, de separação, chegou o dia do grande reencontro. Ele vai encontrar ali, irmãos, com seus irmãos. E da mesma forma, irmãos, vai ser a igreja, porque ela vai viver o grande encontro com o Senhor, irmãos. E aí, irmãos, toda a dor vai ficar para trás. Porque ali José, quando encontrou os seus irmãos, ele não se lembrou mais da traição, ele não queria vingança, toda a dor foi esquecida. Ele só tinha alegria de estar na presença dos seus irmãos. Ele chorou de alegria por ver seus irmãos. Da mesma maneira será nós. Toda a dor vai ser esquecida, lançada para trás, porque não vai ter tempo para chorar não, irmãos, porque nós vamos estar glorificando, louvando ao Senhor, irmãos. Eu creio, irmãos, que lá vai ser assim uma paz tão sublime, irmãos, que a gente vai estar ali, irmãos, recebendo daquela paz do Senhor Jesus, naquele grande dia. Amém, igreja? Por isso te prepara para esse dia, igreja. Sabe, as lutas que você está passando aqui, as dores que você tem, as lágrimas que você derrama, naquele glorioso dia não vai ter mais nada disso. Por isso nós devemos viver na expectativa da vinda do Senhor. Aleluias, irmãos. Aqui no versículo, irmãos, 7 e 8, eu quero ler com você: regozijemos e alegremos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Ele começa dizendo que vindas são as bodas do Cordeiro. Então, irmãos, toda festa tem um convidado. Tem convidados, né, de maneira geral. Mas nem todos aceitam o convite para essa festa. O convite já está lançado. Desde que Jesus morreu naquela cruz do Calvário, ele fez o convite. Ele ia para o Pai, ele morreu por nós, pagou o nosso preço. Ele ia para o Pai preparar um lugar, e quem o reconhecesse como Senhor e Salvador, quem se submetesse ao senhorio de Jesus, que vivesse uma vida de santificação, aguardasse a sua vinda, então ele viria e levaria essa noiva, né, essa igreja, para viver com ele eternamente. Nós estamos vivendo, irmãos, aqui, irmãos, o tempo da preparação. Hoje é o tempo da preparação. Nós estamos nos preparando para esse encontro. A porta da graça, irmãos, ela ainda permanece aberta. O convite está aí. Quem quiser participar dessa festa que haverá nos céus, a porta da graça ainda está aberta. Reconhecer que Jesus é o Senhor da sua vida, você ainda pode fazer hoje. Se submeter ao senhorio de Cristo, à sua vontade, você pode decidir hoje.
abandonar o presente século, o mundo de pecados, você pode fazer isso ainda hoje. É a porta da graça, que ainda continua aberta. Mas só que, irmãos, essa oportunidade não vai ser eterna. Não, o convite está aí, mas esse convite não é eterno, não. Vai chegar um dia que a porta da graça vai se fechar. E vai ser justamente o dia que o noivo vem buscar a noiva. Quem deseja participar das bodas, precisa decidir caminhar com Cristo hoje. É um hoje. Tem que tomar essa decisão. Eu quero caminhar com Jesus. Eu quero fazer parte aqui da igreja do Senhor e ser preparado como a noiva que vai se encontrar com o noivo. Hebreus 3,15 diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não endureça o seu coração. A igreja, irmãos, está vivendo isso. Vive entre o convite e o casamento. Nós estamos vivendo esse período, porque o convite continua sendo feito, mas a qualquer momento a porta da graça vai se fechar e vai haver o casamento. Aqueles que foram convidados, se recusaram, vão ficar de fora do casamento. Aqueles que foram convidados e receberam um convite, vão participar das bodas do Cordeiro. Quem aqui já recebeu o convite aí? E quem foi que já reservou o lugar para essa grande festa que haverá? Amém? Glórias a Deus. Aleluias. E eu vou dizer uma coisa, irmãos. Eu reservei, já aceitei esse convite. E eu espero, eu não sei como é que vai ser o negócio não. A Bíblia diz só que vai ser no piscar de olhos, Arthur, né? Agora, a chegada lá, eu acho que chega todo mundo junto, né? Será que a gente quer mais fortinho um pouquinho, a gente vai chegar um pouquinho mais atrás? Não, né? Porque, irmãos, quando eu chegar lá, naquela grande festa, eu vou ver, né? A gente sempre tem aquele negócio, né? De ver se a gente procura um lugar para ficar perto ali daqueles heróis da fé, né? Naquela grande festa de Paulo, né? Dos nossos irmãos aqui da igreja, né? Eita, pai, vencemos, né? A luta lá embaixo foi grande, mas nós estamos aqui e vamos só celebrar, né? Amém, irmãos? E aí, irmãos, nós vamos estar lá, né? E nós estamos vivendo esse momento entre o convite e o casamento. Cada culto que nós celebramos, e cada culto de Santa Ceia especificamente, irmãos, é um lembrete para nós nunca nos esquecermos que o noivo está voltando. Cada culto, a gente tem que lembrar que o noivo está voltando. Nós estamos fazendo culto aqui, mas a qualquer momento nós vamos estar no culto eternamente no céu. Por isso, os irmãos que ficam meio incomodados, aí, culto passou 5 minutos, já fica aí se pisando, né? Não se preocupe não, irmão, que lá vai ser eternamente, viu? Apesar que lá ninguém vai descansar não, né? Porque as forças vão ser renovadas, né? Lá não vai ter cansaço, lá não vai ter preocupação. Ih, rapaz, Jesus, me desculpa aí, eu não vou poder ficar aqui até o final, que amanhã eu tenho que ir trabalhar. Não, lá não vai ter isso não, irmão. Eternamente louvando, glorificando, exaltando e adorando o Senhor. Amém? As bodas do Cordeiro, irmãos, não são apenas um acontecimento futuro, irmãos, não, mas é uma motivação para nós vivermos corretamente aqui no tempo presente, buscando nos santificar aqui nesse tempo. O noivo, ele já pagou o preço, e é por isso que nós estamos aqui esta noite. A casa já está sendo preparada lá. O convite já foi entregue. Vou perguntar mais uma vez, quem já recebeu? Então, vejam bem, irmãos, o noivo já pagou o preço, a casa está sendo preparada, o convite já foi entregue. Agora, resta só a noiva se preparar completamente. Mas só que a noiva,
Não vai ouvir aquele pá, 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 pá. Não, nesse casamento aqui, irmãos, não vai ter pam, 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 não, viu? Esse casamento aqui vai ser... Aí nós já vamos estar lá na presença do noivo e o casamento se realizando, né? Amém? Então, todos os dias, irmão, nós estamos costurando, por assim dizer, né? As vestes com as quais nós desejamos nos encontrar com o Senhor. E quais são essas vestes que nós estamos costurando todos os dias? É uma vida de fidelidade, uma vida de santidade, amor, perseverança e obediência ao Senhor. Nós estamos preparando as nossas vestes. Nós não sabemos o dia nem a hora que o noivo virá, mas nós sabemos que a sua promessa é verdadeira e a sua promessa vai se cumprir. Amém? Vai se cumprir. Que ninguém troque as vestes brancas da fidelidade, irmãos, pelas roupas manchadas aí do mundo, irmãos. Que a gente não pense jamais em fazer essa troca. Pelo contrário, a gente tem que procurar alvejar mais as nossas vestes e não trocar pelas roupas manchadas e sujas que o mundo oferece. Que ninguém abandone a preparação da noiva por distrações, irmãos. É o que eu falei aqui, terça-feira nós começamos a escola bíblica. Vamos estar nos preparando, irmãos. Vamos deixar as distrações de lado. A noiva precisa se preparar. E que quando soar a voz anunciando a chegada do noivo, nós possamos ouvir a palavra mais desejada por todo cristão que aguarda esse dia. Que palavra é essa, pastor? Está Apocalipse 19:9. Bem-aventurados, que quer dizer felizes, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurados, felizes são aqueles que vão ser chamados para essa grande festa. Então, meus irmãos, que nós vivamos de tal maneira que naquele grande dia nós estejamos entre os convidados que se tornaram participantes da eterna alegria ao lado do Cordeiro de Deus. Que nós possamos estar naquela grande ceia, que nós possamos estar com a nossa vitória assegurada. As lutas desse século, as tentações, as dificuldades, nós vamos continuar vencendo, porque naquele grande dia nós vamos receber a coroa da vitória, a coroa da vida, e ninguém vai poder mais tomar das nossas mãos, e nós vamos estar vivendo eternamente com o nosso Senhor, com o nosso Jesus. Nós vamos vê-lo face a face eternamente. Quem aguarda esse grande dia, fica em pé glorificando ao Senhor esta noite.